Olá. Já iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria de provocar aqui os nossos escritores convidados, né? É, exatamente sobre essa participação na Feira Internacional do Livro de Havana. Em 2017 nós fizemos a primeira incursão lá e produzimos um livro que serviu aí de referência, né, e de guia para todas essas apresentações, esse intercâmbio. E agora, em 2019, fomos novamente participando de vários eventos na UNIAC, a União dos Escritores e Artistas Cubanos, e também dentro da própria programação da Feira Internacional do Livro, né? Então, fazendo um pouco essa provocação, né, até porque o Literatura Brasilis, que inclusive está à venda aqui no Café Barros. Aliás, eu não posso me esquecer de agradecer também ao Barros Café, que está conosco aqui, o Barros Café da Livraria Nobel, está aqui refazendo o cenário quase que perfeito, né, das nossas quintas literárias. Então, aplausos aí para o nosso Barros Café. Então, esse livro, Literatura Brasilis, foi mais uma coletânea que nós utilizamos. São coletâneas que nos servem de instrumento, né, para a divulgação, e sempre elas enfatizam o escritor que está indo, principalmente o escritor que está se apresentando lá nos eventos da Feira Internacional. Então, o Literatura Brasilis, edição 2019, tem 34 poemas e 4 contos. Ele é bilíngue, né, português e espanhol, a tradução do professor Amaury Gene, e o trabalho editorial da Unilivreira. Vários escritores contemporâneos participaram, né, desse trabalho, um trabalho relativamente curto, são apenas 100 páginas, e sempre, como no Literatura Brasilis 1, fizemos aqui homenagens também ao José Bezerra Gomes, o incrível José Bezerra Gomes, e um poema belíssimo de Jorge Fernandes também, que é citado. Inclusive, na entrada aqui do museu, né, nós colocamos painéis com alguns desses poemas graficamente apresentados, né? Então, eu gostaria de fazer uma provocação, especialmente ao meu amigo Damião Gomes e João Andrade, né, sobre essa vivência, né, de estar lá em contato com a nova cultura, e especialmente por ser uma cultura tão emblemática, né, um país tão emblemático como Cuba, e acho que a gente sempre pode estar acrescentando mais alguma informação sobre isso. E vou só adiantando algo que me impressiona bastante em Cuba, é a grande identificação, da própria etnia cubana com a nossa, né, aquela mistura que eles têm, né, da cultura africana com a cultura ibérica, que é muito semelhante à nossa, no caso da nossa com a língua espanhola, ou a língua portuguesa, e a deles com a língua espanhola. Mas é muito semelhante, com todas as manifestações africanas, e algo que é realmente impressionante. Creio que até pela origem, né, os africanos que foram para Cuba saíram da mesma região daqueles que vieram para o Brasil. E isso criou realmente uma identificação muito maior, né? Então, podemos começar aí, Damião Gomes. Bem, foi uma surpresa gigantesca a Feira do Livro de Havana. Primeiro, a cidade toda se mobiliza em função. Lá tem uma fortaleza enorme, onde se realiza o evento, e muita gente da idade de vocês. Uma coisa que você não vê aqui no Brasil, uma concentração tão grande de jovens numa feira de livro. A gente só vê isso aqui em grandes carnatais, em grandes vaquejadas, em grandes mega eventos. Então, realmente, é uma feira tão interessante que se mobiliza pelo país todo, em várias cidades. A gente ficou o tempo todo dentro da Fortaleza, porque tinha um box lá, a gente estava representando o Brasil,
não tinha, o Estado do Rio Grande do Norte ocupou lá esse espaço todinho, com o apoio da embaixada na época e tal, e, enfim, mas só que havia eventos em vários locais da cidade simultaneamente, com grandes escritores, Leonardo Padura, Frei Beto, não sei quem, enfim, era um negócio gigantesco, maravilhoso. E a cidade tem um patrimônio cultural riquíssimo. Eu fiquei surpreso, não tinha lido nada de Havana, não tinha visto nada. Fui bem leigo nesse sentido. E fiquei incrível, sei lá, nem sei dizer, em termos de patrimônio cultural, né, e essa identificação, me senti como se eu estivesse em Pernambuco, como se eu estivesse na Bahia. O tom de pele do povo é bem mais escuro do que a nossa média, assim, sabe? Então é isso que ele está colocando lá. E a comida é boa, nesse aspecto aí, tem uma mistura lá de, sei lá, que parece um pouco a nossa comida, de certa forma. Eles nos tratam muito bem. A gente passou por uma experiência legal, que a gente ficou em casas de família. A gente não foi para hotel, a gente ficou em casas de família, vendo o desenrolar das coisas, participando do café com todo mundo. Enfim, ficou até mais barato e a gente interagiu com eles. E eles adoram o brasileiro. É muito incrível isso. E eu já viajei pela Europa, pela América do Sul um pouco, e, sinceramente, mesmo pagando mais caro, eu nunca me senti tão bem, não sei, em relação ao que eu passei lá. Inclusive, estava lá, a senhora lá da casa onde eu estava, assistindo uma novela, que já não passa mais aqui. Enfim. Então, isso é muito interessante, a questão da cultura lá, nesse aspecto aí. Eu comprei até um dicionário de espanhol, em 2 volumes, bem baratinho lá na feira. Quando fui lá na rua, não tentei comprar, não tinha mais. Quando fui lá na rua, numa livraria, encontrei-o, pelo mesmo valor, porque lá os preços são mais ou menos padronizados. Então, essa experiência foi muito interessante para mim, do ponto de vista cultural. Estou recomendando a meus filhos, quando estiver em lua de mel, vá passar uma semana em Havana. Ali tem aquelas praias lindas também. Enfim. E antes de eu ir, Luiz, o Tiago Gonzaga me provocou. Já que você vai para Havana, que tal escrever uma história quando voltar? Opa. Aí eu disse, rapaz, só deixa rolar. Não sei, não tinha essa obrigação. Mas, enfim, quando eu estava lá naquela fortaleza, uma das fortalezas lá, que eu vi aquele paredão, aquele fosso, eu comecei a imaginar, era impossível um pirata chegar aqui, escalonar essa parede de 8, 10 metros e cair nesse fosso. Enfim, comecei a fantasiar as coisas, e aí escrevi essa história depois, dançando com Suzana, inspirado um pouco nesse passado de Havana. Inclusive, a gente foi para alguns clubes noturnos, né? Está no Literatura Brasília. Está no Literatura Brasília 2, né? Que eu não fui nessa segunda viagem agora. Então, foi uma viagem muito interessante do ponto de vista cultural. O Marcos Campos está aqui conosco, esteve lá também nessa primeira viagem. Eu não fui agora na última, na segunda. Então, foi por aí. Havana foi uma grata surpresa, uma maravilhosa surpresa, porque é uma cidade que respira cultura. Nós tivemos em lugares como o passeio, como é o nome do passeio? Del Prado. E nos finais de semana é tipo um calçadão com exposições de pintura, de artesanato, quilômetros com os artistas mostrando o seu trabalho. E o que mais me impressionou é que, além dos artistas estarem mostrando os trabalhos, havia professores ou artistas, professores ao mesmo tempo, dando oficinas de pintura, de artesanato, de dança, de capoeira. Então, havia toda uma interação entre o artista, o profissional, e a comunidade. Isso é impressionante, que a gente não vê por aqui. Encontrei pelas ruas de Havana poesias nas esquinas, coladas nas paredes, compre livros, leia poesia, coisas desse nível. Em cada esquina havia um grupo de música tocando rumba, tocando salsa e aquela coisa toda. Então, é incrível para quem gosta de cultura. Fora a arquitetura, que é deslumbrante, fantástica. Então, outra coisa interessante, se bem que tem um preço muito caro, é a TV de lá, que passa outro tipo de informação bem diferente das informações que a gente tem aqui. A gente vê outro lado do mundo, outro lado das notícias, né? Sobre o Afeganistão, sobre o Iraque, sobre a Colômbia.
né, sobre a Venezuela. Então a gente tem toda uma visão filtrada para o interesse daqui e eles mostram outro. É claro que eles mostram o lado deles também, né? Então você tem que pesar os dois lados e ver isso daí. Quando a gente esteve lá, estava para sair um plebiscito da nova Constituição. Saiu um domingo depois da gente. E ao passar pelo... Como é o nome daquele local? Da Orla Marítima? Malecon. O Malecon. Então, lá no Malecon, que é a via costeira de lá, muito bonita, por sinal, tem um monumento dedicado à diversidade de gênero. Eu nunca tinha visto em canto nenhum. É uma estátua belíssima de uma mulher, chamada A Primavera, belíssima. Me entristeceu saber que depois, pela Constituição, o casamento entre pessoas do mesmo sexo tinha sido revogado, proibido. Então, foi um atraso que me chocou, até porque eu vi esse monumento dedicado à diversidade de gênero, né? Então, achei que esse avanço iria ocorrer lá. Até porque a juventude lá, apesar da gente ter muito a ideia preconceituosa de país comunista e tudo, a juventude lá é bem colorida, é bem diversificada, cabelo de todo tipo, roupa de todo jeito, o povo faz a própria moda, é uma loucura linda e maravilhosa. E finalmente eu fui para Cuba porque de tanto mandarem eu terminei obedecendo e fui. Obrigado.